e xingou, mas pô, eu paguei faculdade para você abrir uma boca de fumo, você vai vender droga dentro da sua clínica. Os atletas, eles estão evoluindo muito com a utilização da cannabis medicinal. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que essas campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e essa é a segunda temporada de Segredos do Ramo, uma série do Cannabis Hoje Pode, com entrevistas sobre empreendedorismo e negócios. Por aqui eu converso com os principais profissionais do ramo, a fim de conhecer os caminhos, as dores e as delícias de trabalhar com essa planta poderosa em uma indústria que cresce rápido, diante de um processo de legalização que já está rolando a todo vapor. A segunda temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de USA Hemp, Aleda, Simples Cannabis, Umora e Easy Labs. Essas são empresas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade para promover o crescimento do setor com informação e normalização do que um dia foi tabu. Gostou? Então fica aqui que eu já volto. Você procura maneiras naturais e com menos efeitos colaterais de cuidar da sua saúde? A Simples Cannabis tem a solução. Ela facilita o seu acesso a produtos de cannabis medicinal de forma segura e regulamentada. Com uma equipe de profissionais dedicados, a Simples oferece consultas especializadas, da qual o paciente sai com recomendações personalizadas para atender às suas necessidades de saúde. A Simples Cannabis acredita no potencial da cannabis medicinal para aprimorar a sua qualidade de vida. Experimente uma abordagem inovadora para o seu bem-estar. Marque uma consulta e dê o primeiro passo para uma vida mais saudável e equilibrada. Para saber mais, acesse simplescannabis.com.br. Ei, você aí! Você já usou cannabis antes, durante ou depois de um exercício? Essa é uma prática cada vez mais comum, que tem atraído a atenção da medicina esportiva para o fator C, o fator cannabis. O meu convidado de hoje é o único e, portanto, o maior especialista em cannabis no esporte no Brasil. Mas ele, na verdade, desempenha muitas outras atividades dentro do empreendedorismo. De médico a podcaster, ele agarrou a cannabis, botou no peito e disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Dr. Pedro Melo, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Uau, que honra! Antes de mais nada, que honra de estar aqui conversando com você, Anitta. Já acompanho o seu trabalho, estou acompanhando aqui o seu podcast, então muito legal. Confesso que você me deu uma animada quando você me mandou o convite. E assim, vindo também de você essa introdução, eu com certeza me sinto mais feliz ainda. Aqui começando meu dia com certeza com a minha dose de alegria que eu estava precisando. Então é isso, espero que seja muito proveitoso para nós, para nossa troca, antes de mais nada, e também para os seus ouvintes, que eles tenham também, que eles possam assimilar um pouco de conhecimento e também ter um tempo de diversão com a gente, né? Com certeza vai ser massa. Pedro, antes de começar direitinho e tal, quando você era criança, você já queria ser médico ou tinha outra coisa na cachola? Lá em casa teve uma influência, quase que uma obrigatoriedade muito pesada da família em relação a essa parte de médico. Sabe, Anitta, eu sou de uma família de médicos, desde tio, pai, irmãos, então assim, teve já uma pressão muito intensa já desde o começo em relação a isso. O meu pai já queria muito, já me colocava ali no hospital com ele para tentar respirar as coisas ali de dentro. Eu tentei fugir um pouquinho desse destino, fui fazer publicidade e propaganda. Eu acho que eu via o meu pai muito workaholic em casa e talvez eu não queria que chegasse a esse ponto para mim, uma coisa muito de chegar de madrugada, trabalhar. Meu pai é ortopedista, então muito essa coisa de trauma, acidente de madrugada. Eu falei, não quero isso para mim, eu tenho esse lado criativo, fiz publicidade por um tempo, mas realmente eu acho que eu tenho um pouquinho desse dom de querer muito cuidar dos outros, de ajudar, de poder trazer o bem, talvez em efeito de massa. A questão da publicidade me deixava num tom divertido, mas talvez não estava encaixado em relação ao que eu ia fazer para sempre. Acabei então começando a fazer o cursinho, entrei, fiz faculdade em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.
E aí que eu comecei a, na verdade, ver ali dentro que eu estava encaixado em relação aos propósitos, ao que eu queria fazer em relação à minha vida de trabalho. Mas não sei se já é uma... Já você vai perguntar também, mas aí que entrou essa questão da cannabis no meio. Mas acho que antes entrou a medicina, vontade, né? Antes entrou a medicina, 6 anos pesados ali, e comecei a fazer ortopedia como o protocolo mandava. Ah, olha só, então seguiu bastante o caminho dos pais. Aliás, como é que foi isso, assim, a hora que você falou, não, beleza, eu vou ser um médico aqui, prescritor de cannabis, foi bem recebido pelo seu pai ou também foi um tema? Foi uma guerra. Opa. Em casa. Foi um episódio, assim, muito, muito simbólico na minha carreira, tanto a qual eu tenho muito orgulho de ter chegado nisso, mas também me ensinou muita coisa. Nesse mesmo tom, Anitta, pensa assim, almoço de domingo em casa, todo mundo achando que eu ia falar que a minha namorada estava grávida. Gente, vamos todo mundo, eu preciso conversar com você, almoço, então vamos estar todo mundo em casa. Cara, todo mundo parou a casa, todo mundo foi lá, e no final das contas eu vou parar de trabalhar com ortopedia, como já está acontecendo, de trabalhar com meu pai, de atender com ele, operar e todas essas coisas, e eu abri uma clínica de maconha. Uau! Quando, em que ano foi isso? Isso foi há 4 anos certinho. A clínica acabou de fazer 4 anos no mês passado, agora em março, então foi fevereiro de 2020, ali comecinho de pandemia. Aí falou isso e o pai levantou da mesa e deixou você falando sozinho? Ou já protestou? Ou fez cara de paisagem? Como é que foi? Foi pra cima e xingou, mas eu paguei faculdade pra você abrir uma boca de fumo, você vai vender droga dentro da sua clínica. E aí entrou toda aquela questão de, você tá manchando o nome da família, o que você tá fazendo não é legal e tal, porque naquela época, hoje, ainda tem um preconceito muito grande, principalmente da classe médica, que é super fechada e super preconceituosa. Agora, naquela época, onde não se falava nada, estava começando a se falar sobre cannabis medicinal aqui no Brasil, realmente ali em casa foi um choque, porque ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, assim, foi um evento, entre aspas, não foi traumático, porque traumático fica sempre com esse tom de negativo. Eu acho que, assim, nada acontece por acaso, e ter sofrido um preconceito no meu âmbito mais íntimo de todos, que era o meu familiar, após isso, qualquer pessoa, até hoje, que ironiza, tira onda ou duvida do meu trabalho, isso nada me incomoda, porque assim, porque o pior já foi em casa, entendeu? E aí o que aconteceu? Meu pai, mamãe, é sempre a mamãe, ela acaba passando pano, então 2 dias depois já tava tudo ok. O meu pai ficou um bom tempo sem falar comigo e rolava aquela coisa assim, Anitta, ia aparecer num podcast, ia gravar alguma coisa, minha mãe assistia na sala e meu pai no quarto, porque meu pai não queria ouvir o que estava acontecendo ali comigo. Meu Deus! Aí, muito doido. Isso foi assim, muito intenso por um tempo, isso durou quase 6 meses. Até os pacientes começarem a procurar o Dr. Pedro Melo no consultório do Dr. Pedro Melo, pai. Opa, e procurar por conta da cannabis, né, imagino, tipo... Aí entra lá, oi Dr. Pedro, tudo bem? Eu vim aqui fazer aquela consulta para aquele remedinho de maconha que me falaram. Meu pai chocou, o que é isso? Não, pelo amor de Deus, não pode sair do meu consultório. Beleza. Na segunda, na terceira, na quarta vez, na quinta, para você ter uma ideia, ele já começou a indicar paciente. Hoje o meu pai tem cupom de desconto na clínica. Ele manda os pacientes, escreve com uma cartinha pro filho, tal, certinho. Então assim, é aquele negócio, a gente começou a entender que ele, por mais que ele tivesse o preconceito dele e não gostasse, tinha uma necessidade em relação aos pacientes, principalmente pacientes dele que tinham a necessidade de tratamento. Então ele viu que ele tinha que, assim como outras pessoas, que tem que às vezes quebrar um pouco do nosso preconceito e abrir a cabeça quando fala de algum assunto que a gente começa a ter a necessidade dele, né? Aí a gente acho que começa a rever esses preceitos nossos. Caramba, não fazia ideia. Não fazia ideia desse super leão por dia que você teve que matar por 6 meses. Mas hoje tá normalizada a relação, né? E ele meio que já entendeu? Hoje meu pai tem dá pra dizer, um certo orgulho do que eu faço. Ele hoje fala de mim, eu vejo vários lugares ele falando, várias pessoas chegando e falando, seu pai indicou o seu tratamento, passou o telefone, tem muitos pacientes que chegam aqui na clínica através dele, então assim, depois de bater um pouco na pedra ali, hoje as coisas fluem muito bem entre nós sobre esse assunto. Nossa, fico muito feliz, porque, né, a nossa relação com os nossos pais, por mais difícil que seja, é bom sempre manter, né, bem ali, pelo menos, né? Os caras botaram a gente no mundo, então tem que ter ali uma amizade também. Ninguém quer o nosso bem tanto quanto, né? Exatamente. Você falou dos médicos, né? Que os médicos têm bastante preconceito ainda com a cannabis. E, de fato, a gente vê nos eventos, assim,
as marcas e empresas que já trabalham com cannabis, todo mundo querendo trazer mais médico de fora, trazer mais médico que todavia não é prescritor, para entender, né, do que se trata cannabis e tudo isso. E aí eu queria saber de você, se você tem alguma ideia de como fazer, de como se aproximar desses médicos, né? Qual que é a receita para o pessoal aqui da indústria que estiver ouvindo a gente agora? Como que pode ser esse approach? O que pode atrair esses médicos? Você já pensou a respeito disso? Eu acho que a fatia enorme desse bolo, tanto para a parte de cannabis como para todas as outras partes, quando a gente fala em melhorar um pouco as condições de saúde do país, eu acho, a gente tem que pensar que o SUS é a grande maioria do que está acontecendo, entendeu? Então assim, tem um trabalho de uma enfermeira lá no Piauí, que ela faz um trabalho fantástico, eu vou me esquecer o nome dela agora, mas justamente isso, ela vai aos postos de saúde ensinar os médicos que prescrevem gratuitamente, que fazem consultas gratuitas no posto, no hospital, que eles precisam entender também como é que prescreve a cannabis. Porque uma coisa é, a pessoa abrir uma clínica como nós, abrir uma clínica especializada nisso, paciente particular, convênio, ok. Agora, a gigantesca maioria dos pacientes não tem dinheiro nem para o tratamento, para a consulta, nem para a medicação. Então eu acho que um calo muito grande, sempre que a gente fala nas questões negativas de saúde, ainda envolve muito o SUS, a saúde pública. Então eu acho que a gente, antes de mais nada, tem que ensinar quem está na linha de frente mesmo, ralando em hospital, em posto de saúde, atendendo quem não tem nenhuma condição. E eles precisam primeiro saber filtrar os casos que podem ser úteis, né, que podem ser aptos a tratar com a cannabis, e mais ainda, eles têm que saber prescrever. Então, falando sobre agora, né, a partir de maio vai ter já começar a distribuição gratuita aqui em São Paulo, é isso. Não adianta ter distribuição gratuita para quem precisa muito se o cara que vai prescrever não entende nada do que está acontecendo, ou pior, tem ainda um preconceito em cima do assunto. Então eu acho que é a base, tem que começar lá, porque quem tem a grana para abrir uma clínica, para começar um consultório particular, ele vai fazer um curso particular, 1, 2, 3 fora do país, beleza. Agora, tem muita gente que quer, médico que está começando a carreira às vezes, que ainda não tem uma condição financeira, não quer abrir um consultório, eu acho que a gente tem que começar na raiz do negócio. Vai ter remédio de graça, a gente tem que ter tratamento de graça também, e quem saiba nesses pontos de gratuidade e falar com o paciente sobre tal assunto, né? Bueníssimo. Isso eu acho que é importante. Então me conta aqui, como ortopedista de formação, conta pra gente um pouco então da sua trajetória na medicina antes de entrar a cannabis. Você ficou sendo ali, você falou agora, comentou uma coisa sobre cirurgia que você fazia com seu pai. Como é que foi assim esse tempo? Eu fiz 3 anos de ortopedia e trauma. Eu hoje, Anitta, pra você ter uma ideia, eu ainda trabalho em hospital. Pronto-socorro, hospital. Eu passei esse final de semana, né, inteiro trabalhando. Eu faço um final de semana assim, entro na sexta-noite e saio na segunda de manhã de hospital. Eu faço 72 horas de plantão. Uau! Então aproveita e me conta um pouco como é que é a sua rotina. Assim, entre, né, os seus tempos, como é que você divide os seus tempos? O que vai para esse hospital aí fazendo plantão maluco? O que vai para coisa da cannabis? Me conta. Durante a semana eu sou todo exclusivamente para meus hábitos, minha vida, meu trampo, e na verdade eu falei que tentei fugir do workaholic lá quando eu fugi da medicina, mas no final o destino me chamou e hoje eu tenho essa pegada. Pensei muito, ontem a gente conversou muito sobre isso, sobre tirar um dia na semana, porque eu tô precisando tirar um dia também para descansar, porque esse tom workaholic soa muito bonitinho, produtivo, ainda mais nos dias de hoje que todo mundo tem que ser assim, né, hiper produtivo só que é isso, a gente tem que ver até que ponto isso também vale a nossa saúde mental para isso acontecer. Eu comecei a ver nesses últimos meses que eu estava pagando um pouquinho com saúde por causa de trabalho e é isso, não adianta, ainda mais a gente que oferece saúde para outras pessoas, as pessoas vêm até mim para se curarem, então não adianta eu não estar completamente positivo e curado, porque isso reflete no tratamento dos meus pacientes toda vez. Então assim, meio de semana eu troco, é que hoje foi uma exceção, até o pessoal não vai estar vendo a minha olheiras, eu troco a noite pela manhã, pela madrugada, tá? Já desde sempre. Quando eu formei, eu gostava muito de dar plantão à noite, porque plantão à noite costuma ser mais tranquilo que de dia. Então o que eu fazia? Trabalhava a noite toda e durante o dia eu passava dormindo. Então isso foi me acostumando a ter o quê? Uma madrugada muito produtiva e de dia tentar ter um dia mais calmo, que é onde está todo mundo muito na correria. Então Exato. Hoje, para explicar um pouquinho da minha rotina, fica mais fácil porque eu começo ela meio-dia, entendeu? Eu começo ela fica fácil de você entender. Eu começo ela em meio-dia, então ali meio-dia minhas atividades
meditativas, espirituais, que eu faço ali, medito, converso comigo mesmo, me preparo um pouquinho. A clínica funciona ali entre 1 a 2 horas da tarde até umas 8, 9, 10 da noite. Então a gente mantém mais ou menos 8 horas de atendimento. Tem outros médicos que atendem de manhã, mas o meu atendimento ali eu fico na hora do almoço até o finalzinho da tarde. E aí, eu sei que isso vai parecer doido e não muito saudável, mas aí no final, Anitta, depois das 8, 9 da noite, que é aí que eu começo o meu dia. Academia, correr, bateria, reunião, fazer minhas coisas, eu faço ali entre 10 da noite e 3, 4 da manhã. Não, como é que você faz reunião essa hora? Quem que tá disponível para você fazer reunião às 10? O pessoal que trabalha comigo já entendeu que é assim que funciona. Que doideira! Não, mas é ótimo, se você tá indo bem assim, tá funcionando. De madrugada, ninguém fica me ligando, ninguém fica chamando, não fica o pessoal atrás. Eu acho que é o tempo que você tem com mais silêncio para produzir um post. Academia, não tem ninguém. Eu danço, canto, pulo na academia. Até o instrutor às vezes está dormindo lá no carro e eu tô fazendo uma bagunça na academia. Então assim, eu gosto dessa minha madrugada. É a minha melhor hora do meu dia. Aí umas 5 horas da manhã, 4h30 eu vou jantar. E aí eu durmo ali das 5 até meio-dia, minhas 7 horas de sono, como todo mundo faz. Pedro, por que você não me falou isso antes? Eu marquei essa entrevista pra 9 da manhã, pelo amor de Deus, eu devo estar, você deve estar... Porque era um dia especial, não, pelo contrário, um dia especial, ontem eu já me programei pra isso, tranquilo. Ai, Pedro, Jesus amado, mas não sabia disso, não, agora, essa bobeira. Quando eu for te entrevistar, só vou marcar pra 10 da noite. Olha só, tô com zero sono, tranquilo. E vem cá, me conta um pouco como é que foi encontrar com a cannabis, né? Como a sua prática clínica mudou com a entrada da cannabis no seu arsenal de tratamentos? Pensa assim, na ortopedia a prática não é tão clínica, ela é muito mais cirúrgica e invasiva. Isso é uma das coisas que eu vou ser sincero, que também me desanimou na época que eu fazia ortopedia, sabe, Anitta? Depende muito, primeiro, não gosto muito de usar essas palavras, mas depende muito de desgraça dos outros, de trauma dos outros, entendeu? E o resultado daquilo não depende necessariamente de você. Envolve muito de fisioterapia, do paciente se comportar depois da cirurgia, de seguir as instruções. Então tem um monte de variável que, por mais que você faça um trabalho muito bom, você perde um pouquinho a qualidade do que você está fazendo, entendeu? Isso de certa forma te desmotiva um pouquinho, te deixa um pouquinho triste. Então era um negócio que, mesmo trabalhando com ortopedia, eu já estudava sobre cannabis. Os primeiros cursos que eu fiz quando eu comecei a estudar eram todos de fora do país, num tom muito... Estou aprendendo sobre, por curiosidade, para saber um pouquinho mais, mas não vou utilizar isso tão cedo. Eu vou ser sério, eu achei que eu não ia ver a cannabis medicinal sendo prescrita aqui não tão cedo, tá? Daqui a, sei lá, muito tempo. Então era um negócio que eu via como interessante, trabalhava com ortopedia. Um dia, quem sabe, pelo menos algum dia isso acontecer, eu já tenho um pouco da técnica, da teoria atrás disso. Então eu estava ali no stand-by. Outubro de 2019, ali entre 2019 e 2020, vamos começar, foi quando a Anvisa liberou, né, de poder prescrever, de poder importar as medicações à base de cannabis. Teve um curso na USP com a doutora Paula da Estela, foi quem me ensinou a prescrever. Para mim é ela acima de tudo. E em termos assim, quem eu tenho, né, dentro da medicina, quem eu tenho como maior referência, ela com certeza. Temos aqui um episódio com a doutora Paula, quem quiser escutar é só ir buscar. Ela é fantástica, acho que ela é uma pessoa muito boa, que aborda de uma forma muito integrativa, e muito do que eu sei hoje e aprendi foi ali com ela. E aí eu já voltei de São Paulo assim, incomodado, cara, mas é isso... Já está podendo prescrever, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso que as pessoas entendam. Bom, enfim, você sabe, né? Quando eu tenho chamado, eu tenho chamado. A gente sabe quando as coisas, quando tocam o nosso coração. Então assim, a gente quando se identifica com um propósito, às vezes é um negócio que já estava com você há muito tempo e você precisava só desse caminho aberto. Então eu voltei incomodado com o negócio, que para mim já estava atrasado, eu tinha que começar a trabalhar com isso. E tava com a Jo, que é a minha namorada, e o Caio, que era o meu melhor amigo. A gente tava voltando de São Paulo, e aí a gente, nessa viagem 4 horas, a gente já estruturou tudo. Clínica, trabalho, como ia funcionar, agenda, vou largar a ortopedia, semana que vem vou falar com meu pai, já tava tudo assim. O nome da clínica já tava bolado, já sabemos que vai criar o logo, então assim, já voltamos nesse brainstorm, 4 horas trancado no carro. A estrada é a melhor hora de todas pra gente conversar e refletir, eu acho ótimo. Então assim... Voltamos, aí sim eu entendi que, por uma parte clínica, eu poderia fazer o bem para as pessoas, ajudar, trazer uma resposta positiva num tom até revolucionário,
Não ia ser só mais um médico fazendo a mesma coisa que todos os mesmos médicos fazem do mesmo jeito. Então talvez trazer algo que me encantasse, que realmente eu acreditasse que poderia fazer bem para as outras pessoas, não só a mim. Porque eu tenho já a cannabis na minha rotina há muito tempo. Então assim, algo que eu sempre vi como algo, um instrumento de evolução física, espiritual, psicológica, social para mim, poder trazer isso num âmbito de propósito, de ajudar outras pessoas a isso, foi aonde realmente me encantou e teve essa mudança de chave a ponto de valer todo esse rolo em relação a trabalhar com cannabis, que acontece até hoje, mas por um propósito maior, entendeu? Por essa identificação. Maravilhoso. E aí você fala que você foi fazer uma coisa diferente do que estavam fazendo. É o lance com os esportes? É essa conexão? Ou outra coisa? Com a cannabis já me identifiquei assim. Porque quando eu comecei, né, há 4 anos, Anitta, ninguém prescrevia. Tinha gente, um ou outro, pouca, não ninguém, né? Mas alguns prescritores já, mas não era aquela coisa hoje que você vê num tom muito mais, num tom muito mais amplo. Então, vem crescendo bem, isso é bom, né? Enfim, é um mercado que está muito grande, eu não vejo isso como concorrência. Também. Tem concorrer, na verdade, ainda falta espaço, com todas as clínicas abertas, ainda falta gente para atender quem precisa. Então, ótimo que isso esteja acontecendo realmente. E o esporte foi onde eu me identifiquei na questão de já estou inserido na cannabis, já estou tendo essa carga médico, patológico e tal, e trabalhar com os esportes me trazia uma identificação mais ainda, um segmento muito mais específico em relação a mim. Pratico o esporte desde sempre, sou atleta, jogo, isso está aí na minha rotina desde muito tempo. E poder então trazer isso para uma parte de medicina esportiva, fora do país, muita gente falando sobre cannabis e esportes, ali sim a gente encaixou um tom de tô muito feliz de estar trabalhando com um negócio que é mais legal ainda, não querendo falar mal do tom patológico clínica, mas a clínica ela vem com uma carga mais pesada, né, de paciente, de patologia, de doença. E quando a gente vem para o esporte, envolve mais uma melhoria de performance, desempenho, pacientes que às vezes têm uma carga patológica também, mas nem sempre tão intenso, nem sempre existe. Então é legal de falar para os esportes porque segmenta mais ainda, né? Mas aí, assim, o seu trabalho como médico e né, do esporte, medicina esportiva, você pode dizer assim, não sei se estou falando certo, e com a cannabis, assim, como é que é? Porque isso é dentro do CB Doctors ou do CBD Sports? Me conta um pouco, me ajuda a entender. Claro, a gente tem a clínica, e aí a clínica envolve eu, outros médicos, toda a parte de consulta, a gente ajuda no registro da Anvisa, logística para a chegada do remédio, acompanhamento. Então tem a clínica CB Doctors. Ela já funciona há 4 anos e há 2, quando começou em 2021, 3 agora, nas Olimpíadas do Japão, a gente criou a CBD Sports. A CBD Sports ela é uma agência de atletas e aí ela faz essa ligação entre os atletas. Ela tem como médico responsável o Dr. Pedro, então eu sou um contratado da agência CBD Sports e aí ela também ajuda nessa parte do trâmite dos remédios. A gente tem alguns atletas que já vêm patrocinados por algumas marcas ou algumas marcas que dão por mês, então você pode patrocinar 10 atletas novos, aí a gente vai lá e escolhe os atletas. Então o que a gente faz hoje dentro dessa agência é toda essa parte, primeiro, publicitária e marketing em relação ao atleta, porque envolve exposição. O atleta é aquele cara que está num pedestal, as pessoas já veem como aquele cara que não usa droga, dorme cedo, se cuida, dieta, todas essas questões. Então envolve todo um espelho para a população e para a sociedade. Então a parte de publicidade e marketing tem que estar muito encaixadinho para essas pessoas. E também todo o tratamento, o acompanhamento médico para a melhoria da performance dos atletas, que envolve também doping, não doping, então tem todas umas questões particulares só para o atleta. E como eu falei, tira essa carga pesada do patológico. Então a CBD Sports ela é uma agência que patrocina atletas com o uso da cannabis, tem esse trabalho interessante para melhoria de performance. É fantástico. Bueníssimo. E qual é o perfil do atleta que busca vocês? São sempre profissionais ou também tem atleta amador? Belíssima pergunta, Anitta, porque muita gente pergunta isso, muita gente às vezes fica até meio receoso de vir com essa conversa, porque assim... Claro, atleta, eu não sou atleta. Isso, exato. E é isso que a gente quer, abrir esse leque, para que não sejam só a mínima parte disso tudo, são atletas profissionais. Mas tem o cara que joga uma bola de final de semana, tem a moça que quer dar uma melhorada no shape, então tá voltando para academia. Então assim, para todo mundo que quer melhorar o desempenho atlético, a performance esportiva e tem o pilar físico como um dos pilares de saúde,
calha esse tipo de tratamento, calha o uso da medicação. Não necessariamente só para o atleta profissional, amador, quem quer só de vez em quando bater uma bola, tem essa aplicabilidade bem interessante. E eu tenho visto que tem muita empresa de cannabis, de importação ou de fabricação no Brasil, que gosta de justamente trabalhar com atletas. Por quê? Por que disso? Qual que é o motivo desse boom de cannabis para atletas? Primeiro, eu acho que tem uma resposta muito positiva. Os atletas eles estão evoluindo muito com a utilização da cannabis medicinal. Então, acho que assim, estão descobrindo uma fatia interessante aí por uma resposta positiva, antes de mais nada. É um mercado que gira muito dinheiro, né? Patrocínio, campeonato, atleta, toda essa parte farmacêutica que envolve, fisiológica, que envolve hoje estudo, tudo isso, né? A gente sabe, a gente está vendo hoje atleta que está praticando atividade física em altíssima performance até 39, 40 anos, quando antes se aposentava com 30, 31. Então, assim, a fisiologia do esporte hoje está melhorando muito. E como eu falei, uma coisa, às vezes, agora você está fazendo até esse comparativo. O paciente falar que está fazendo um tratamento é uma coisa muito legal e tal, mas querendo ou não, como eu falei, o atleta ele tem uma visibilidade muito, muito grande. Muito, muito grande. E quando a gente fala do atleta, de novo, ele tem essa questão de ser um cara extremamente positivo e que se cuida. Então, quando você coloca a cannabis na mesma imagem de um atleta, eu acho que é um efeito de quebra de preconceito, de mitificação do assunto muito, muito intenso, né? Porque o atleta é aquele cara que está falando de maconha, de cannabis, que está fazendo o tratamento. Eu acho que isso abre bem a cabeça das pessoas. Então, acho que é um mercado que está todo mundo visando muito, está todo mundo falando, os atletas estão gostando, os atletas que nunca tinham utilizado cannabis na vida estão gostando do tratamento e estão abrindo a cabeça em relação a isso. Então, acho que é uma fatia muito legal. Eu vou falar assim, é muito legal lidar com os atletas. Eles são pessoas legais, normalmente atletas são pessoas que já têm um mindset muito positivo em relação a muitas coisas e querem trazer o esporte para isso também. Então, é uma fatia legal, pessoal bacana de trabalhar em público. Que ótimo. Bom, a gente agora vai para um intervalinho e já estamos de volta. Os episódios do Cannabis Hoje Pode vão ao ar às terças-feiras, mas se você quiser continuar com a gente durante o resto da semana, eu te convido a seguir o @CannabisHoje no Instagram. Temos uma comunidade bem bacana com mais de 55 mil pessoas trocando informações e impressões sobre as notícias canábicas que eu seleciono e publico por lá. A melhor maneira de ficar por dentro dos avanços da cannabis e dos psicodélicos é seguir a gente lá no @CannabisHoje, onde eu informo com análise e contexto. Vem comigo! Opa, voltamos com esse papo lindo com o Dr. Pedro Mello, um dos médicos canábicos mais simpáticos e bem articulados desse Brasilzão, especialista em medicina do esporte com cannabis. Pedro, eu ouvi por aí que você é um médico canábico dos artistas. Como é isso? A gente tem uma veia muito legal, a gente conseguiu se conectar no meio desse propósito. Eu acho que pela forma com a qual a gente se comunica com o nosso público, a gente conseguiu se conectar. Tem umas coisas que eu sou muito, muito orgulhoso, muito grato, com alguns artistas, algumas pessoas que de certa forma já motivaram a gente, mesmo sem nos conhecer, a estar onde a gente está hoje. Entendeu? Eu tenho uma veia muito forte ali com rap, com reggae e muita coisa de eletrônica, mas muito rap e muito reggae trouxeram muita coisa pra mim, assim, sabe? E em momentos difíceis, em momentos bons, e assim, hoje, e são dois públicos em que o público que ouve e os artistas fazem um consumo muito grande de cannabis, já está no cultural que envolve esses dois meios, né? Então é legal porque a gente, quando começou a expor o nosso trabalho, junto com outras clínicas que também estavam fazendo esse tipo de trabalho, a gente sentiu, e nem uma crítica em relação a isso, quem sou eu para criticar os outros, mas a gente sentiu que muitos estavam querendo falar de cannabis sem expor realmente que estavam falando de cannabis. Tô ali, mas eu não tô com o pé real. Estou com o pé, mas não tô com o corpo todo. Muita gente que não colocava na identidade visual o cannabis e tal. Uso inalatório, recreativo, que eu acho que são tão importantes para a saúde da pessoa quanto tomar o óleo. A gente sabe que inalar a substância tem um ponto terapêutico completo com isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que talvez essa maneira da gente se relacionar com as pessoas, da gente expor o nosso trabalho, a gente conseguiu atrair esses públicos. Que principalmente massa. A parte do reggae, do rap, do eletrônico, que é onde a gente flutua, é onde a gente convive. Então foi legal por quê? Porque alguns artistas
que a gente sempre gostou e sempre gostou muito e foi muito fã e, poxa, ouve até hoje e tá no nosso dia a dia, nas nossas playlists, procuraram a nós para iniciar um tratamento para alguém, para um filho, para um pai, para um tio, alguém. E a gente começou a acertar nessa mão de, poxa, eu gosto muito de, né, poxa, não, mas você vai lidar com artista, com pessoas que você sempre quis, com pessoas que você gosta muito, então eu tenho essa questão de, pô, atendi gente no Rio, em São Paulo, de que eu tô aqui em Ribeirão a 400 km, cara, não vou fazer sua consulta virtual, eu vou até você, mas com todo o prazer do mundo. Então assim, a gente começou a ter essa questão de ir visitar um artista ou outro para uma consulta de um familiar e começar a entrar nesse meio, e não só num tom profissional, nesse laço profissional. A gente começou a criar um vínculo com essas pessoas de carinho, de amizade, de estar junto. E hoje assim, eu com muito orgulho, né? Muito orgulho. Eu posso falar assim que as pessoas que eu já um dia, os artistas que eu já um dia mirei na minha vida, que eu queria conhecer, seja através do meu trabalho ou não, com certeza, se não fosse pelo meu trabalho, eu nunca chegaria em zero, nenhuma delas. Então é uma das coisas que eu me orgulho muito, até legal eu estar falando isso, que eu acho que eu estava precisando me ouvir falando um pouquinho disso, que assim, hoje eu tenho contato com as pessoas, não só eu tenho contato, elas sabem quem eu sou e gostam de mim, pessoas que assim, eu tenho como ídolo e tenho acima de tudo, falta um ou outro que eu ainda não conheci, mas que eu já estou rodeando. Fala uns nomes aí pra nós. De quem eu não ou de quem eu já conheci? De quem você já conheceu ou de quem você já atendeu, né? De quem você já clinicou ali, já atendeu com cannabis. Perfeito. Hoje até é bom que a gente fale isso porque não tô expondo o paciente em tom ético, né? Porque a gente sabe que não pode expor, mas são pessoas que na verdade elas estão expostas. Boa. Já, elas falam sobre o tratamento. Isso é uma coisa que eu estivesse falando a primeira vez, seria eu não poderia, mas todos que eu tô falando são pessoas que estão lá no meu Instagram e relatam sobre isso. Mas assim, quem abriu muito dessas portas para nós foram os meninos do Mato Seco, uma banda que eu particularmente sempre gostei muito, está totalmente relacionada com o meu começo, com o contato com cannabis e tal. E assim, hoje tem muitos pacientes que já tiraram documentação para HC de cultivo, pais, filhos de outros. Então assim, a gente tem uma parceria muito legal com a banda, que eles indicam o paciente para nós e a gente tem esse contato muito grande. E hoje, né, os meninos da Cone Crew são uma banda de rap que eu gosto, sempre gostei muito. E ali eu trato o pai de um, filho do outro, outros ali. E assim, dentro do rap, hoje a gente tem um contato com algumas pessoas. Eu não sei o que você, né, a gente falou ali de leve no intervalo, mas sobre seu gosto musical. Mas hoje tem uma dupla que eu gosto muito, que é o Hot e o Oreia. Eles fazem um rap, um som de altíssimo. Não sei se você conhece. Não conheço, já tô botando no Google aqui. Vale demais a pena. Eles fazem o que eles chamam de rap de massagem, então não é um rap pesado, droga, violência e tal. Falam muito sobre essa questão do respeito às mulheres, sobre essa questão do respeito sexual. Então eles são muito desconstruídos, pintam a unha, o cabelo, são todos coloridos, mas assim, um rap de uma mensagem muito boa, de toda uma crítica política, social. Sou apaixonado. E eles tiveram alguns problemas com a dupla e aí passaram por algumas questões psicológicas e acabaram procurando a nós. Então assim, tem muitos pacientes que hoje, como eu falei, eles procuraram a nós por algumas necessidades terapêuticas, também por até necessidades legais, de poder transportar substância, viajar e tal. Então, como eu falei, a gente hoje criou vínculo, falta um ou outro, como eu falei, o Mano Brown é um cara que eu miro e eu ainda não o conheci, mas eu sei que um dia eu vou ter essa honra. E eu sempre quis conhecer o Djonga e o D2, né? E foram dois que acabaram passando por aqui também. Então assim, tô quase lá, tô quase completando a minha lista e graças a Deus é o que eu falei. Não só no tom de trabalho, de ser o médico dos caras, mas de criar um carinho, um vínculo que eu com certeza me orgulho muito e sem meu trabalho de jeito nenhum eu estaria onde eu tô hoje com isso, sabe? Bueníssimo. Não, tenho plena confiança de que você vai conseguir. E aí você vai me contar, porque eu também quero muito conhecer o Mano, faz anos. Nas suas redes sociais você se define como um reempreendedor. Então, conta pra gente, Pedro, o que é ser um reempreendedor no Brasil de hoje? Ser empreendedor já é mega difícil aqui no Brasil. Hoje eu sou muito mais, eu acho que eu cuido muito mais e administro empresa e trabalho com essas coisas do que realmente a parte médica envolve isso. Até porque a parte médica é a parte mais legal. Sentar aqui nessa clínica lindona e ficar atendendo o paciente aqui é o mais prazeroso de tudo. Eu faço meu dia tranquilo. Agora, o dia a dia, o trabalho, as coisas que envolvem isso já são muito complexas. Agora, quando você vem para o mercado hemp, cannabis, isso fica vezes 1000 de dificuldade, né? Em todos os sentidos.
Principalmente quando a gente fala, desde o começo, publicidade e marketing, você sabe tanto quanto eu, já envolve a questão toda do alcance, engajamento, entrega. Quando a gente fala, tem toda a censura em relação a cannabis, sabe que, poxa, aí você passa, você mais que eu sei que você faz posts maravilhosos, eu acompanho o cannabis hoje desde quando eu era só uma corzinha assim, cada post eu achava super bonitinho, que tinha as coisinhas. Era muito uma coisinha. Então assim, eu adorava, eu sempre gostei. Então assim, você sabe que às vezes você passa um tempão enorme produzindo um post fantástico e o Instagram não entrega pra ninguém, isso acaba decepcionando, deixando a gente triste. Então assim, empreender no mercado da cannabis torna as coisas muito mais difíceis, né? E por começar essa parte de publicidade, e tem a questão médica também, que assim é bem difícil, né? A classe médica ainda tem um preconceito, ainda está na defensiva em relação ao assunto, por mais que a gente vê hoje muito paciente falando sobre, muito estudo. A USP aqui de Ribeirão, o ano retrasado, o ano passado, foi a faculdade do mundo que mais produziu, entendeu? Então, mais produziu artigo científico. Então, assim, a comunidade científica está gostando do assunto e está começando a estudar e está aprendendo. Mas, assim, a gente envolve, quando a gente fala de medicina, já atrela junto farmacêutica junto e um monte de outras coisas que também a gente sabe que controlam as marionetes do game, né, do jogo todo, e isso dificulta um pouco também a cannabis de forma medicinal acontecer. Então é isso, essa parte do reempreendedor, eu acho que é isso. A gente hoje, né, você sabe como eu, então a gente tem que trabalhar mais difícil, tem toda uma questão de quebrar um preconceito. O tom cannabis, independente da esfera dele, recreativo, medicinal, espiritual, religioso, industrial, vem com uma carga gigantesca negativa atrelada. Então é isso, antes de mais nada a gente tem que quebrar isso. Isso demora, isso é difícil, costumes, sociedade, preconceito, ignorância e por aí vai, para depois você colocar na cabeça das pessoas que pode fazer bem para ela e que o tratamento hoje é acessível e que dá para fazer um acompanhamento. Assim, tem muita coisa que a gente precisa chegar antes do que eu tenho que fazer como empreendedor, de estar cuidando da minha empresa e ser médico, que envolve o tom cannabis, né? Mas você tem uma coisa muito interessante que tem, né, que você fala bem, você pensa na comunicação, empreende, e é uma coisa que a gente não vê, né? Assim, a gente não tá acostumado a ver um médico assim jogando nas 10. Então, queria saber de onde você tirou essa veia empreendedora, onde é que você aprendeu, né, a fazer, a realizar? Anitta, eu acho, tá pensando um pouco assim na resposta, eu acho que envolve um pouco do propósito, sabe? De onde você quer, aonde você quer chegar. Até que ponto você vai se esforçar, até que ponto você vai sair da sua zona de conforto e deixar de fazer o que todo mundo está esperando que você faça ali, quadradinho bonitinho, por algo maior, por um propósito maior. Falei, se fosse para ser mais um médico que faz a mesma coisa, não precisava ter todo aquele trampo com o Instagram, porque, cara, a gente não foi treinado a isso, a gente não é treinado nem a cuidar de nenhuma empresa, administrar. Médico, na faculdade você não aprende nada, você não aprende a pagar um imposto, nada, não sabe de nada disso. E muito menos se comunicar. A ideia é você estar lá, você ser o quadradão chatão atrás da mesa, no pronto-socorro, conversando com todo mundo daquele jeitinho prepotente. Então eu acho que, antes de mais nada, quebrar um pouco desse... Tá todo mundo esperando que você seja desse jeito. Isso é desde a sua comunicação, até o jeito que você se veste, até a tatuagem que você põe. Ninguém, mas você é médico, vai fazer uma tatuagem desse jeito, entendeu? Então, e que doideira, porque nós estamos em 2024 e isso ainda existe de uma forma muito, muito forte. E você, ainda mais, de novo, hein, não fazendo uma crítica, mas é porque não tem como também. Ainda mais falando de medicina. Vem com um pessoal um pouco mais conservadorzão em relação a isso. Então eu acho que antes de mais nada, falar de cannabis, falar de maconha, você já tá você já escrachou com o negócio, já bagunçou. Já é um negócio que ninguém tá esperando, já é um negócio que ninguém tá querendo que você faça. Então assim, e aí dentro da cannabis, que hoje já é um mercado, já existe esse setor para isso, já tem os médicos desse jeito também. O cara que é coxinha, o cara que nunca fez uso de cannabis na vida, e não em tom de crítica de novo, não tô aqui para julgar, mas o cara que não entende muita coisa do assunto, nem para si, nem para os outros, mas poxa, tô falando que é um mercado que vai ser milionário e vai todo mundo ganhar grana. Cara, eu não entendo porcaria nenhuma disso aí, mas eu vou entrar no meio disso. E máximo respeito, beleza, pode entrar, a questão é justamente essa. Dentro ainda desse mercado de cannabis já estão querendo padronizar o negócio. Deixar muito desse jeito bonitinho, os médicos de cannabis já estão com a gravatinha e tal, um negócio muito chique. Então, cara, você tá falando de maconha, já quebrou, já é desconstruído, já mudou, já é atípico. Então, assim,
Eu acho que tem que ser assim, tem que ter uma veia, né? Como eu falei, tem que ser uma parte mais comunicativa, não dá para fazer o que todo mundo está fazendo, porque já não é o que todo mundo está fazendo. Então tem que quebrar um pouquinho essa bolha e é isso. Não deixo de ser médico, não deixo de ter minha seriedade do trabalho, de fazer minhas coisas, só que é isso. Tem um tom mais leve, porque o paciente já está vindo para cá esperando aquele médico chatão, que não fala palavrão, que é isso e aquilo, não traz um contato, não dá uma risada na consulta, e acho que esse é o diferencial, né? Tem que ser um pouquinho de camaleão, tem que saber se misturar onde você está jogando. Maravilhoso. Você é o único médico que eu conheço, pelo menos, que se aproxima na estética, no estilo e tal, a cannabis de uso adulto ou recreativo. E eu queria saber se tem paciente que se afasta de você por conta disso, e você já falou antes que tem paciente que se acerca por conta disso também, né? Então eu queria saber, conta pra gente como é que foi a decisão de adotar essa postura mais arrojada. Anitta, eu na verdade, a pergunta era não tentar, a questão não era tomar uma postura mais arrojada, e sim, será que eu vou deixar de fazer isso que é o que eu já sou no dia a dia para me enquadrar no medicina? Então, porque esse jeito que eu sou, talvez na verdade para falar sobre cannabis ou não, é o jeito que eu tô e falo sobre os outros assuntos ou medicina normal. Não tô mais didático, tentar deixar isso mais palpável, mais tangível para o paciente, da gente estar trocando uma ideia. Então eu acho que a ideia não era ser o que todo mundo estava fazendo, é quebrar. E eu acho que isso sim, respondendo a sua pergunta, distancia algumas pessoas, tá? Tem gente que também gosta do médico jaleco e gravata atendendo, e beleza com isso, nenhum problema. Mas eu acho que não é, antes de mais nada, não é na imagem ali. Eu sei que é o primeiro que a gente vai colocar ali antes de mais nada, né? A energia e a imagem que você está retratando, principalmente como médico. As pessoas avaliam ainda por causa disso. Mas ele tem piercing. Se é uma coisa é pronto-socorro, o cara tá lá lascado com seja lá o que tiver acontecer, se o médico é um ou outro, meio que tanto faz. Agora, quando o paciente tem o poder de escolha, ele vai, ainda mais hoje, ele vai ver vários Instagrams, ele vai escolher. Eu acho que sim, afasta algumas pessoas do meu trabalho, tá? Mas talvez eu me preocupe mais com quem eu vou atrair, porque vai ter uma identificação de ter gente que chega pra mim e fala: pô, Pedro, eu fiz uma consulta com outro médico canábico, mas eu não me senti confortável de falar de maconha. Eu não me senti bem para falar que eu fumo entendeu? E outra, pior ainda, eu tenho um médico, e eu já ouvi falar disso, que fala pra você: Anitta, você vai começar a tomar o seu óleo agora, porque isso vai te fazer bem, porém, a partir de amanhã você vai ter que parar de fumar, vai ter que parar com o seu uso inalatório, porque isso vai te deixar viciado, pararia, porque são coisas diferentes. Então é isso que eu tô falando, é muito doido, porque é um mercado novo, tá todo mundo chegando, muita gente que acredita ou não, mas quer entrar porque tá ali, e a ideia é justamente essa, não vir pra esse tom onde todo mundo tá entrando. Não dá pra gente, já não é o mesmo mercado que todos os outros, e nem pode ser, nem na energia que a gente coloca, nem no jeito que reage público, é tudo diferente. Então é isso, vai ter as pessoas que vão se identificar com tipos diferentes de médico, né? E aí eu acho que o que a gente expõe, o que a gente emana é o que a gente atrai. Então é isso, eu tô sendo eu do jeito que eu sou no dia a dia, seja na clínica ou em casa, e eu vou atrair as pessoas que vão se identificar desse jeito comigo. Acho que isso é o mais importante, pacientes ou não. É isso. Então, chegou a hora dos quadros. Bora pros quadros, Pedro? Vamos que vamos. Bora lá. História de fracasso. A gente quer te ouvir sobre algum fracasso, alguma coisa que não deu certo, mas que de repente você aprendeu alguma coisa dessa experiência. Na verdade, a gente entra... Quando a gente fala em cannabis, para quem já consome, para quem já tem uma certa intimidade com a substância, a gente sabe que toda filosofia que traz ao redor desse consumo, seja terapêutico ou não, envolve um mindset de positividade, de regulação social, psicológica, espiritual, tudo junto, entendeu? E aí eu, na minha inocência, quando a gente começou a trabalhar com cannabis, eu achei que todo mundo que eu ia encontrar no meio desse caminho ia ser lindamente positivos. Não, eu só vou encontrar gurus, empresários que vão estar com o tapete vermelho esperando eu chegar com o meu trabalho. Eu não sei até que ponto eu posso falar palavrão, eu falo muito palavrão. Várias vezes aqui eu me segurei pra soltar que aqui é a casa do palavrão. Mas de vez em quando... beleza, de vez em quando eu vou soltar um. E aí, no meio desse caminho, eu acho que nessa inocência, né, e nada como uma experiência para ensinar a gente a pisar errado e depois consertar o passo. Né? Mas nessa inocência, eu no começo acabei confiando em muita gente, achando que mas é todo mundo bonzinho, todo mundo quer o bem, cannabis, maconha, que coisa mais linda. E eu me ferrei muito em encontrar muito filho da puta no meio desse caminho aqui em relação a cannabis. Então hoje eu consegui
infelizmente, tá? Porque a gente teve que calejar o coração, porque eu achei que ia ser um mercado lindo e maravilhoso, e eu vejo que é um mercado assim como o outro, que todo mundo só quer ficar milionário e se precisar pisar na sua cabeça, mas vai pisar rindo sem trabalho nenhum. Então eu acho que é isso, eu acho que a maior decepção que eu tive, talvez não um episódio específico, mas eu acho que a maior decepção que eu tive, infelizmente falando assim, tá? É descobrir que as pessoas que trabalham com cannabis hoje não são positivas e legais e num tom todo agradável como a cannabis deveria ser, como culturalmente, como musicalmente a gente sempre teve isso, né? Desde todos os povos, desde sempre. E a gente vê que aqui no Brasil as pessoas realmente não entenderam que tem uma filosofia por trás e colocaram já ela na mesma linha de qualquer outro, de venda de cueca ou venda de qualquer outro tipo de remédio, qualquer porcaria. Então eu acho que essa é a maior decepção, e de novo, como você falou, sempre tirando alguma coisa positiva em relação a isso. Você aprende a calejar, infelizmente, o coração para lidar com novos relacionamentos. Então hoje, eu não queria, mas eu sou muito pé atrás com as relações que eu crio em relação a cannabis. Sou um pouco preconceituoso, até feio falar, hein? Mas sou um pouco preconceituoso, sim, com quem não consome cannabis e entra no mercado. Olha só. Ah, mas doutor, cara, podem falar o que quiser. Eu no começo não era assim, mas é isso. No começo eu tinha essa coisa boazinha de, não, mas tudo bem, ele não usa cannabis, beleza. Hoje eu vejo que quem realmente não entende do negócio, seja qualquer uso, não é porque fuma, não, é num óleo que seja, quem não tem um contato com a substância e não tem pra si, é difícil você poder passar para outras pessoas. Cara, você não sabe do negócio para você, como é que você está explicando para outras pessoas? Você quer passar para outras pessoas? Então, de novo, sou um pouquinho pé atrás com isso, mas eu acho que é isso. As experiências negativas em pouco tempo, nós estamos falando de 4 anos de mercado, meu pelo menos. Em pouco tempo, essas experiências negativas me fizeram ter um pé atrás com as pessoas que estão no mercado da cannabis hoje. Isso que você me contou me fez lembrar dos médicos, terapeutas que tratam de pacientes com psicodélicos, né? Eu, toda vez que vou entrevistar, pergunto se eles já tomaram, e todos, sim, já tomaram vários psicodélicos, e sempre a mesma coisa. Não tem como saber o que o paciente vai sentir, não tem como guiar um paciente se eu não tiver feito o uso do psicodélico. Então, me lembrei dessa história aí também, com a cannabis. E segundo quadro, legalizou e agora? O que muda na sua carreira se amanhã legalizar? Seria fantástico. Seria fantástico antes de mais nada, porque o maior entrave hoje para os pacientes chegarem a mim ainda é o custo do tratamento. Seja de associação, seja de importação, por onde for, ainda o custo é um entrave. Então assim, a gente aqui na clínica tem uma cota social de atendimento, então tem muitos pacientes que a gente não cobra para fazer o atendimento. Eu sempre tive isso com isso. Então, poxa, Pedro, não tenho uma condição, ou não tenho um amigo meu que não tem uma condição, não tem alguém que queira indicar ou eu conheça. A gente tem uma cota de consulta social para dar essa força para os pacientes. Acho que isso é muito importante, mas é o que eu sempre falo. Tudo bem, eu posso cobrar um valor mínimo, uma taxa ou não cobrar, mas você vai esbarrar no tratamento alguma hora. Mas nós vamos chorar uma gratuidade, nós vamos arrumar um jeito, beleza, a gente vai dar um jeito nisso aí. Mas hoje o produto ainda é o maior entrave. Então assim, no tom medicinal profissional, o Dr. Pedro ia ser muito bom, menos um custo para o paciente em relação a poder vir fazer o tratamento e começar. Eu acho que isso é um ponto positivíssimo. E eu acho que num tom, que é importante a gente falar também, uso recreativo, adulto, né, essa parte aí, acho que é muito importante porque vai abrir os portões. A gente sabe que o medicinal, a gente falava isso lá atrás, o medicinal é quem vai abrir as portas para todos os outros, industrial, religioso, espiritual, cerimonial e também recreativo, mas que seja. Hoje o medicinal já está bem instalado e os outros estão vindo atrás. Então acho que assim, a legalização hoje até num tom de violência, tráfico de droga, risco, polícia, guerra, tudo que está acontecendo hoje, o Brasil está extremamente violento, tudo isso está acontecendo com guerras, drogas, e eu acho que a gente ia tirar essa carga também no país, como a gente vê em outros países acontecendo de uma forma brilhante, evolução social, evolução de todos os âmbitos, pelo fato dessa legalização, dessa abertura do assunto cannabis e outras drogas. Então eu acho que isso aí, para mim e para a sociedade, para eu, Dr. Pedro, e para eu, Pedro, ia ser extremamente importante, com certeza. Ia deixar eu bem mais tranquilo em relação a tudo isso que está acontecendo. E aí você falou que a sua clínica também tem uma cota, né, social. Como se alguém estiver ouvindo aqui e de repente falar, talvez eu me enquadre nisso e tal, como é? A pessoa entra em contato, vocês olham quais critérios para definir se atendem ou não essa pessoa? Anitta, eu não sei se eu sou bonzinho demais,
Mas a gente não é muito chato com esse filtro não, sabe? São pessoas, na verdade, a gente, de novo, né, naquela questão do inocente, talvez de confiar demais nas pessoas, mas a gente hoje ainda não tem uma chatice com, tipo, as pessoas que chegam até nós e explicam a situação, conversam, a gente tem total abertura de, vamos conversar, tem pacientes que ganham desconto no valor, tem pacientes que não são cobrados, então assim, a gente tem uma cota, entendeu? E assim, as pessoas que desejam fazer a consulta conosco, tendo uma condição, não tendo, vem aqui, conversa com a gente, quem não tem uma condição é só se explicar, não é nada que a gente vai querer que prove, que diga, a gente vai muito na sinceridade das pessoas e quem precisar realmente de fazer o tratamento e tiver uma condição mais difícil e desejar assim iniciar a evolução a partir da terapia com os canabinoides, fique completamente à vontade de ir nos procurar e o importante é que todo mundo comece o tratamento e a sua evolução, independente do custo que isso vai ter ou da energia, dinheiro colocado em cima disso, que nem sempre é a melhor que tem que estar lá. Bueníssimo, que bonito. Então, chegando já no nosso último quadro, Cannabis Indica, onde a gente pede sugestão de nomes para seguir no LinkedIn, algum conteúdo, algum livro, um filme, enfim, o que você quiser sugerir para nossa audiência sobre o universo canábico. Perfeito. Eu li mais de uma vez um livro que eu ganhei de um jornalista de São Paulo, que inclusive logo depois ele virou uma série na Netflix, Como Mudar Sua Mente. Não sei se você ouviu ou se você já leu. Do Michel Pollan, né? Fantástico. O livro é muito, muito bom. Fala sobre justamente a medicina, envolve muito um tom muito teórico exato para fazer estudo, para fazer trabalho, e esse livro fala um pouquinho sobre como foi inserido um pouquinho o trabalho com os psicodélicos, LSD, psilocibina, MDMA, outros tipos de uso de medicações, para serem estudados e serem testados na medicina, na terapia. Então, fala um pouquinho sobre, desde a introdução, de como começaram os estudos sobre psicodélico, que negócio. Quando a gente fala de efeito, né, talvez possa até falar um pouquinho de besteira em relação a isso, não vou me aprofundar muito, mas quando a gente fala nesses tipos de estudos terapêuticos com psicodélicos, envolve fatores muito, muito grandes, que não só o uso de uma medicação e a resposta que ela vai ter, envolve, a parte espiritual, a parte mental, psicológica, ambiente, tudo. Então explica um pouquinho sobre como a medicina aceitou esses estudos e como aceitou esse tipo de introdução, esse tipo de terapia na parte científica mesmo. Gosto muito, virou uma série na Netflix e abre muito a cabeça das pessoas que hoje, como eu falei, estão abrindo já a cabeça em relação a cannabis, mas ainda tem esse degrau, que aí é o outro degrau, tá lá em cima dos psicodélicos e tal, e outros tipos de terapia. Então é um estudo muito legal, um livro muito bacana, fantástico e super bem explicadinho, eu gosto bastante e tenho para indicar as pessoas que tenham lido e recebido essa indicação, experimentaram algumas dessas substâncias no tom terapêutico e medicinal, procuraram se informar mais e tiveram respostas muito positivas na vida. Eu também, então assim, super indico Como Mudar Sua Mente. Vocês vão adorar. Espero entrevistar você num futuro breve sobre psicodélicos. Vamos bater esse papo aí luego. Vai ser uma honra. E eu vou estar aqui todas as vezes que você precisar, que eu venha, que eu esteja com você, mas se for sempre divertido como foi hoje, assim, eu vou estar aqui todas as vezes. É só me chamar que, lógico que a gente vai conversar. A gente já tá chegando no final, mas eu queria muito que você deixasse seus contatos, seus arrobas, como é que as pessoas encontram CBD Sports, CB Doctors, você pessoalmente lá no Instagram, como é que é? Para quem quiser, vamos começar pelo mais importante. Quem quiser agendamento de consulta, trocar uma ideia, saber um pouquinho sobre os projetos, tanto CBD Sports, projeto de atleta, quanto a clínica CB Doctors, elas têm a mesma fonte de contato, então tem o WhatsApp lá da clínica, 016 99785 3254, e aí vocês podem falar com a Duda, minha secretária, consulta social ou não, indicação, o que vocês precisarem, vocês me procuram por ali, e nas redes sociais dos 3 projetos, tanto da clínica CB Doctors, o projeto de esportes CBD Sports e o meu drpedro.cbdoctors, que é o nome da clínica. Tá tudo ali, onde você achar onde você achar um, já acha link pros 2, telefone. Eu quis falar isso devagarzinho, mas onde achar um, acha todo mundo ali. O que vocês precisarem, vai ser um prazer eu estar à disposição.
peçam, por gentileza, se forem indicar ou forem vocês, para falar que veio daqui do podcast, que veio através da Anitta, pra gente saber que veio da indicação aqui, até pra gente tratar, claro, com um carinho a mais do que já merecem. E vocês avisam a gente pra gente saber o que vocês precisarem, claro. Bueníssimo. Então, 016, né, DDD 16, 99785-3254, é isso? Gênio. Perfeitíssimo. Maravilha, gente. Então, Pedro, quero te agradecer muito. Foi maravilhoso, adorei esse papo leve, informativo, conhecer mais da sua vida e da sua vida profissional. Foi realmente muito massa. As nossas portas aqui no Cannabis Hoje estão sempre abertas para você. Volte sempre. Eu que super agradeço mais uma vez o convite, a sua companhia. Já começar o dia com uma energia boa, de estar trocando uma ideia. Isso foi extremamente agradável. E assim, todo mundo que estiver ouvindo, procure se informar. Que vocês precisarem, enfim, vocês têm a Anitta como uma fonte fantástica de informação em várias das redes, né, os locais que ela já publica, então estamos todos conectados aqui. O que vocês precisarem de mim, dela, a gente estará, com certeza, eu falo por nós, porque eu sei que nós estaremos à disposição, com certeza. E Anitta, é uma honra mais uma vez, você é a luz na caminhada de muitas pessoas e nossos caminhos, né, não foram cruzados sem ser por algo que não tenha uma utilidade muito maior, então que a gente possa realmente fazer bem e levar informação, conteúdo e cannabis para as pessoas que assim venham através de nós. Obrigado mais uma vez e muita luz na caminhada de todos que estão ouvindo a nós. Muito bom, gente. Então é isso. Beijinhos mil. Graças a você que ficou com a gente até aqui, sinal de que curtiu o papo. Então, que tal compartilhar esse episódio nas suas redes e nos seus grupos de WhatsApp? Bora contar pra todo mundo que a indústria da cannabis já é uma realidade e avisar pra quem quiser participar dela que a hora é agora. Se quiser se comunicar comigo, é só escrever pra cannabishoje@gmail.com. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar todas as terças-feiras, é apresentado por mim, Anitta Crepe, e é produzido pela Leopoldo Electrical Group. Beijos e até semana que vem!